eu quero fazer uma reflexão com vocês, rápida. Antes de Deus criar o homem, Ele cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. Esse ambiente ordeiro, organizado, pleno, foi chamado de paraíso. A Bíblia fala deste paraíso no Gênesis, o chamando de Jardim do Éden. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, também temos, na ótica de Deus, um lugar para vivermos eternamente. Ele também se chama paraíso. O paraíso de Deus, a Nova Jerusalém, um lugar que também não haverá morte, como não houve no Éden. Um lugar onde não haverá dor, um lugar ordeiro, organizado. Ou seja, na ótica do Criador, o homem foi criado para viver num paraíso. O que Deus planejou para você e para mim foi um paraíso. Mas o ato de um homem jogou isso por terra. Por causa de Adão, o homem perde o acesso ao paraíso do Gênesis. E para entrar no paraíso final, ele teria que morrer. Ou seja, nós temos um problema sério. Não podemos entrar no paraíso que é guardado por um anjo, e não queremos entrar no paraíso de Deus, porque para entrarmos lá, temos que perder o privilégio de viver neste mundo, e viver é um privilégio. A única forma que temos então de criar uma linha de satisfação é usarmos a oração modelo ensinada por Jesus, o Pai Nosso, onde um dos versos diz que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora nós não queremos entrar na Nova Jerusalém ou no paraíso final, porque ninguém quer morrer. Não podemos entrar no paraíso inicial. E o que vamos fazer então? Segundo a oração do Pai Nosso, puxar o céu para a terra. Que venha o teu reino, venha o teu reino. Esse é um texto que eu uso na abertura dos meus eventos, onde a minha proposta é mostrar que na lápide de um ser humano só existem duas datas. Aqui ele nasceu e aqui ele morreu. Entre elas, de uma forma muito tímida, um pequeno traço tentará explicar quem foi você, se teve filhos ou não, se foi bom ou não. Todo o seu legado é resumido naquele pequeno traço, exposto em toda a sepultura, basicamente em todos os lugares do mundo onde há sepultamento. Pois bem, se a proposta de Deus é um paraíso, nós não temos como entrar lá, porque um homem jogou tudo isso fora. Seu nome é Adão. E agora como vamos fazer? Quem vai poder nos redimir? Um sacerdote. Alguém comissionado por Deus para oferecer um sacrifício para o perdão do pecado ou a remissão do pecado. Para que isso aconteça, o sangue vai ter que ser derramado.
Então o sacerdote mata um animal e o sangue deste animal cobre o pecado dos homens. Mas o sacerdote precisaria primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo, para que então tivesse habilitado a oferecer pelo povo. Mas com o tempo, os sacerdotes se corromperam. E agora não há mais condições de ninguém entrar neste paraíso. A porta foi fechada. Então alguém precisa tomar uma decisão. E esse alguém é Deus, que vai entregar seu filho para morrer. Ele vai ser o sacerdote, ele vai ser o sacrifício, ele vai cumprir tudo. E como a Bíblia diz, se o pecado entra por um homem, tem que sair por um homem. Se o pecado entra por um homem nascido de mulher, ele precisa sair de um homem nascido de mulher. Para nós não há muita importância. Provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Essa é uma junção de um imperador que se converte. E por causa disso, para harmonizar as coisas num ambiente que tinha mais a ver com política do que com fé, a data estabelecida foi essa. E nós comemoramos a data do nascimento do nosso Salvador. E as crianças brincaram hoje nos contando histórias, falando a respeito de nossa cultura. E eu não sei se você observou, mas no final elas brincaram como seria se ele tivesse nascido na Índia, como seria se ele tivesse nascido no Canadá, como seria se tivesse nascido na Lua. Me parece que a ideia é mostrar que ele nasceu para morrer por todos. Seja você alguém de uma aldeia indígena, seja você um célebre astronauta numa nave no espaço. Que possamos, mais do que vivermos isso, deixarmos registrado no coração de nossas crianças. Porque o Evangelho de Cristo nos ensina a honrar os nossos idosos. Nos ensina a respeitar aqueles que construíram com muita dificuldade, com muitas limitações, estradas cujas quais nós caminhamos hoje com facilidade. Um evangelho que nos ensina a respeitar pessoas que têm escolhas diferentes de nós, situações cujas quais nós temos muita dificuldade de entender e de explicar. Coisas que para nós são muito obscuras. Mas o Evangelho me ensina a respeitar alguém que senta nessa cadeira vestido de uma forma diferente de nós, se comportando de forma diferente de nós. Mas esse Cristo, Ele morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje temos que conviver com grandes escândalos, envoltos em ambientes religiosos. Homens maus, corruptos, enganadores, verdadeiros lobos vestidos em pele de ovelhas. Vemos todos os dias
a igreja sendo manchada por um escândalo, seja ele financeiro, seja ele sexual, escandaloso. E tudo isso me parece ter um propósito: o não reconhecimento da entrega do homem que precisa ser salvo a Cristo, o Salvador. Nós lutamos contra isso todos os dias. Estamos longe de sermos perfeitos. Abrimos as nossas portas com todas as nossas limitações, com a proposta de que alguém encontre o Salvador que um dia encontramos. Eu encontrei com ele há 32 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo você encontrou. Mas desde que eu me encontrei, eu tento apresentá-lo a outras pessoas. Em encontros aqui na igreja, em postagens em redes sociais, em programas de televisão, com héteros, homos, pobres, ricos, cultos ou indoutos. Um dia, a morte chegará para todos nós. Por mais que as pessoas te amem, o lugar mais longe que ela irá no dia do sepultamento é a porta do túmulo. Dali, ninguém vai com você, a não ser aquele que venceu a morte. Nós precisamos nos preparar a cada dia para vencermos o mau exemplo das pessoas, para nos agarrarmos à nossa fé e entendermos que a Bíblia é um livro de fé. É interessante você ir ao Egito, visitar o Museu do Cairo, ver a tumba de um faraó egípcio, um dos mais famosos, se não o mais famoso, Tut, ou Tutankhamon. Ver a cama que ele dormia, o sandália que ele calçava, a carruagem que ele usou. Algumas peças de mais de 3.000 anos de um faraó egípcio. Você vai a Israel, não tem um objeto de Jesus. Não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem uma taça que ele bebeu. Tem de César, mas não tem de Cristo. Ele poderia nascer rico, mas não queria deixar vestígios para que pessoas usassem como amuletos, como até hoje alguns veneram pedaços da suposta cruz espalhados pelo mundo. Mas ele não queria isso. Ele queria que nós, sem termos nada, para pegarmos na mão, para acreditarmos que ele existe, porque ele não quer estar na sua mão, ele quer estar no seu coração. Ele quer que você creia. Não há lugar nenhum em Israel, Jerusalém, Betânia, Nazaré, Cafarnaum, Naim, onde alguém te diga com precisão: ele esteve sentado aqui, dormiu aqui. Até o local de sepultamento tem dois, o dos católicos e o dos protestantes. Até o túmulo tem dois, o local da crucificação, né? E você pode perguntar por quê? Porque nós vamos precisar de fé para se relacionar com ele. Eu quero fechar o culto desta noite orando para que os maus exemplos, as coisas negativas que vimos,
e que veremos não seja suficiente para diminuir a nossa fé. Que cada vez mais possamos, através do Evangelho, respeitarmos os idosos, investirmos nas nossas crianças, criarmos esperança no coração dos nossos adolescentes, pedimos conscientização para a mente de nossos jovens, para que ninguém abandone o caminho do Senhor. Eu quero que você fique de pé neste momento. Nós vamos orar. Já já vamos ter o nosso segundo culto. Ele começa daqui a 1h15. Está chovendo, eu vou dar espaço para você sair com facilidade. Pastor, o senhor não quer fazer um apelo? Eu gostaria de aceitar Jesus ou de recebê-lo, de me reconciliar. Atrás daquela câmera lá, ó, tem uma sala apta para receber você. Se você precisar de uma oração, tem gente para orar. Se você precisar de informação sobre horários de nossos cultos, sobre como funciona, lá tem gente para te informar. Se você desejar voltar para Jesus, lá eles vão te receber. Se você quiser receber Jesus pela primeira vez, eles vão. Se você precisar de uma oração apenas, vai ter alguém para te assistir e para orar por você. Mas feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai soberano, te damos graças por teu Filho Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe a possibilidade de nos reencontrarmos com o Senhor e termos a vida eterna. Abençoa a cada lar, a cada família, abençoa a cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos pais. Abençoa o nosso Brasil, como disse as crianças. Abençoa o legislativo, o judiciário. Abençoa, ó Deus, o nosso presidente. Em nome de Jesus, ó Deus. O Brasil pertence ao Senhor. E nós te entregamos a cada bairro, município, cidade, capital, estado. Leva-nos aos nossos lares com a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que veremos, pela fé, um país melhor, melhor para todos. Leva o teu povo de volta aos seus lares. Abençoa a festividade do Natal, da terça para a quarta-feira. Que haja perdão, arrependimento, reconciliação. E que em nome de Jesus, filhos possam abraçar os pais, pais possam abraçar seus filhos, que os irmãos possam se reconciliar. Abençoa as famílias, ó Deus, que somos gratos por tudo, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Agora é Isaac, o segundo filho, que também, a nível de prosperidade, é algo extraordinário, mas que recebeu uma bênção de Abraão, que o primeiro não recebeu. O que Deus dá através de Abraão a Isaac, é uma bênção de governo, de notoriedade, de reconhecimento,
nação santa, povo escolhido é Israel. Eu tenho algumas reservas no que diz respeito a essas questões, às vezes de simbologia, bandeiras, essas coisas. Eu não sou, a minha fé não é muito posicionada nessas coisas, mas eu também não tenho restrições desde que não infringe. Mas quando eu olho para Isaac, eu vejo 100 anos de idade, Isaac nasce, e Abraão agora vai ensinar esse garoto. Abraão vai mostrar a esse garoto o que Deus pode fazer através dele. Sabe o que me encanta em Isaac, diferente de Abraão? Rebeca também era estéril, igualzinho a Sara. Rebeca também tinha servas. Rebeca também podia fazer uso da lei e botar seu marido para se deitar com uma outra mulher, sim ou não? Mas ela fez? Ela não fez. Não. Rebeca não fez isso. Eu acho extraordinário, porque provavelmente isso é feito por causa de uma instrução de Abraão. Isaac, escuta que o papai vai te falar. Deus prometeu que nós seremos uma grande nação, e eu queria tanto ter um filho, que foi por isso que eu peguei Ló, seu primo. Depois eu aceitei me deitar com Agar, para ter seu irmão Ismael, e por último, você acabou nascendo. Então, meu filho, não cometa o mesmo erro que eu. Olhe só, não cometa. Eu queria que você, pai, saísse daqui hoje entendendo que o que Abraão deu para Isaac, não pôde dar para Ismael, porque não podia pegar a bênção da primogenitura e a bênção que ele tinha que ministrar, não dava para dividir. Você vê isso quando acontece com Esaú e Jacó. Mas eu hoje, como pai, e você também, podemos dar as duas coisas para um filho só, ou para todos eles. Podemos fornecer todo o exemplo religioso, toda a visão que Deus deu a Isaac, mas também podemos oferecer toda a estrutura que Abraão ofereceu a Ismael. A grande dificuldade hoje que temos nessa geração, queridos, é a postura masculina. A cada dia que passa ela está se enfraquecendo cada vez mais. Parece que é um jugo forte que nós estamos colocando sobre os homens, mas não é. É responsabilidade nossa. Você não sabe o que é para tua filha, cara. Esse dia eu cheguei no restaurante, esse aqui estava almoçando com a filha dele, porque tinha batido uma meta na escola. Você não tem noção do que representa aquilo. Tirar um tempo para seu filho. Chega em casa hoje, cara, deita na cama do lado daquele marmanjo. Dá um abraço nele, ele vai falar, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Ficar cala essa boca, menino, que você é meu. Vim da igreja agora, eu vou orar por você. Ora, ministra no coração desse menino, até ele chorar. Eu falei assim, não, pai. Isso, pega essa menina sua. Vai cuidar dela. Por quê? Porque Deus não desiste de você, porque você vai desistir dos seus filhos. Não bota, hoje eu não quero, hoje deixa a mulher de folga. Porque só sabe o que mulher faz quando nós vamos fazer. Termina aqui um tempo atrás, eu já falei isso aqui. Às vezes você é homem, procura sua esposa, ela diz, não quero, estou cansado, lavo, passo, rumo casa. Um dia eu falei, num dia de domingo, eu falei, dane-se.
Falei com a minha mulher, hoje você dorme, acorda a hora que você quiser. Quem arruma a casa sou eu, quem faz comida sou eu vou fazer tudo, você não faz nada. Quero ver se esse negócio cansa. Chegou a noite, ela falou, e aí, Cláudio? Eu falei, me deixa em paz. Me deixa em paz, me deixa em paz, que eu não quero saber de nada. Basta inverter a posição. Então, e eu termino aqui. Ô paizão, pastor, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para meu filho? Tratar bem a mãe dele. A melhor coisa que você pode ser, certo? Para seu filho, é seu filho ver você tratando bem a mãe. Isso. Ah, pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Não tem nada a ver com isso. Fica de pé. Fala assim comigo, só os homens, eu sou um bom homem. Eu só ainda não sei disso. É brincadeira. Deus abençoe a sua casa. Me ajude alguém no teclado aqui, vamos terminar. Feche seus olhos, fecha aí. Se você estiver com sua esposa, se você estiver com seus filhos, fica pertinho. Você quer que seu filho aprenda a te perdoar? Ele já viu você pedindo perdão para sua mãe? Ou para a mãe dele, sua esposa? Mostre para seus filhos como se faz. Pai, só quem não tem sabe a falta que faz. Às vezes, quem tem não dá valor nenhum. Que nós possamos mostrar para os nossos filhos o que Abraão mostrou para Ismael. Você vai sem dinheiro, mas vai com Deus. E Ele é o dono do ouro e da prata. E me prometeu que vai fazer de você grande. Uma hora seu filho vai ter que ir embora, por bem ou por mal, com seu consentimento ou sem ele. A vida é desse jeito. Mas nada melhor do que você ter a honra de dizer: é meu filho, aquele ali é meu filho, é minha filha. Pai, abençoa cada lar, abençoa os casamentos, que não sejamos omissos, que sejamos realmente sacerdotes, que possamos cuidar de nossas esposas, a ponto de nos tornarmos exemplo para os nossos filhos, para que as nossas filhas queiram se casar com um homem como nós, para que os nossos filhos queiram ser uma versão melhorada. E se por algum motivo, ó Deus, alguns estão no momento filho pródigo, no momento da aventura, no momento de ir embora, nós não podemos ir com ele, mas nós vamos continuar com o Senhor, para trazer nossos filhos de volta, estejam eles onde estiver. Eles são teus, ó Pai, e são presentes. Filho não é acidente, não. Filho não é maldição. Filho é herança. Abençoa, ó Pai, todos os pais, aqueles que nos assistem. Te damos graças por tudo. Leva o teu povo debaixo da tua mão poderosa. Que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de boas notícias, de bons negócios, do derramar do teu Espírito. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja para com todo o povo de Deus, e todos digam: quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo
em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, né, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse: filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia o que estava fazendo. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido, aqui me pegou para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar, sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida, homens que me serviram por pai, e infelizmente eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la: deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai, ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando que eu não estou me lamentando aqui não, está certo, até porque eu sobrevivi a tudo isso, só que dói quando a gente fala, e aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso, porque eu tive que sobreviver a muitas coisas, a escassez, não de alimento, nunca passei fome, mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal,
Eu lembro quando eu ia. Quem aqui já foi para a escola com a mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos? Levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica. Poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha. Lembra, Zé? Lembra. É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativas frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você. O mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar e eu disse para ela, eu não tenho ministério de família, Deus nunca falou isso comigo, eu tenho um ministério para casal, eu gosto de falar para casamento, certo? Do embate, do confronto, porque eu gostaria de ter sido criado num lar onde eu pudesse falar assim, mãe, ei, passa minha camisa, mãe, ei, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas, nutrindo isso da minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, não, o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Amém.